Deus está. Então conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a tua cruz, porque tu precisa, conta. Mas o que tu precisa, conta pra Jesus. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Mas o que tu precisa, conta pra Jesus. Amém! Glória a Deus, aleluia, Jesus. É maravilhoso, né, irmãos? Sabia que culto é algo que nós traz para oferecer a Deus. Sempre que nós vier na igreja, por maior que sejam as nossas necessidades, nós temos que entender que estamos indo cultuar a Deus. Em Romanos capítulo 12 a Bíblia fala: portanto, irmãos meus, apresentai os vossos corpos em um sacrifício vivo, puro e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o único sacrifício que Deus pede, a obediência. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 6, versículo 22 a seguir. Amém? João capítulo 6 e o versículo 22. Estava triste, quase a chorar. Veio uma pomba lá do céu me consolar. Estava triste, quase a chorar. Veio uma pomba lá do céu me consolar. Estou alegre, sim, estou contente. Jesus Cristo me livrou da boca da serpente. Estou alegre, sim, estou contente. Jesus Cristo me livrou da boca da serpente. Amém? Irmãos, quem puder ficar sobre os teus pés, ficam sobre os teus pés. Amém? João capítulo 6, versículo 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Fica depois de João capítulo 5, irmãos. Ajudou, né? Glória a Deus. Aí, achou, tá vendo? Ajudou. Depois de João capítulo 5, João capítulo 6, amém? Aí, ajudou, a igreja toda achou. Glória a Deus. João capítulo 6. Vou com bastante paciência para toda a igreja achar, irmãos. A parte mais importante do culto é a palavra. Nós seremos limpos pela palavra. Quem não tem prazer na palavra, a Bíblia fala que é infeliz, porque feliz é o homem que ouve a palavra de Deus e pratica. Amém? Então vamos meditar. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui?
Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vós saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram eles: pois que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Disseram-lhe: pois que sinal fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhes deu de comer pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Toda a igreja pode se assentar e exaltar o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus afirma dizendo que uma certa feita o povo de Deus, o povo de Israel, a nação amada de Deus, foi levado em cativo para o Egito. E o povo viveu ali muitos anos em cativo, sendo escravizados por Faraó. E a Bíblia fala que lá eles trabalhavam árduo, pesado. A Bíblia mostra que eles eram um povo sofrido, oprimido, um povo, amados irmãos, que vivia em constante opressão e pressão. E uma certa feita, Deus ungiu e ordenou Moisés que fosse até o Egito para poder livrar o teu povo, e para que cumprisse as tuas escrituras, e para que também chamasse a atenção do povo, a fim de mostrar para o povo o poder que ele tem. A Bíblia fala que o próprio Deus endureceu então o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo sair tranquilamente do Egito, para que assim então ele viesse provocar sinais nos céus e na terra, a fim de que o povo entendesse que o mundo espiritual existe, a fim de que o povo entendesse que a vida do homem não se resume a trabalho, a leite, pão, vinho e água, mas que há um mistério na vida do homem, há um mistério no mundo que é revelado por Deus por intermédio do Espírito Santo, através da ministração da sua palavra, que após essa vida terrena, após a morte desse corpo carnal, todos nós teremos que prestar conta a Deus. Então, o Senhor Deus viu que o povo estava muito fitado na terra. Alguns já estavam deprimidos e acostumados com o sofrimento, ao ponto de pensar: a minha vida é só sofrer, a minha vida é só sofrimento. Eu nasci escravo, vou morrer escravo. Mas pelo menos aqui nós temos lentilhas, nós temos alguns legumes, temos carne, temos isso para comer. Mas o povo de Israel já estava acostumando com a escravidão. E Deus então levantou Moisés para poder livrar o teu povo. E a Bíblia mostra, amados irmãos, que após Deus ter provocado 10 pragas no Egito,
e ter tirado o teu povo com braço forte das garras de Faraó, e abrir o mar vermelho, e todo o povo de Israel passar seco. A Bíblia fala que quando chegou no deserto, o povo de Deus voltou a murmurar. Mesmo eles tendo contemplado sinais, maravilhas, eles não se maravilharam com as maravilhas, eles não se convenceram com os sinais, eles não se convenceram com o que Moisés pregava, com a lei que Moisés passava. Eles estavam querendo comida. Queremos comida, Moisés. Lá no Egito nós tínhamos lentilhas, nós trabalhava árduo, mas tínhamos fartura. Agora perecemos nós nesse deserto e vamos morrer de fome. Eles começaram a murmurar. E a Bíblia fala então que Moisés orou a Deus e falou: Senhor, envia alimento para o teu povo, porque senão te falarão de nós. O Senhor Deus dos exércitos tirou o povo do Egito para morrer de fome no deserto. E a Bíblia fala então que Deus atendeu o pedido de Moisés e abriu os céus e mandava maná. E abriu os céus, amém, igreja, e mandava cordilícias. Abria, amados irmãos, a rocha e saía água. A Bíblia fala então que o povo se fartava. E o povo estava preocupado, era com comida. O povo estava nem com sinais. Eles não se maravilhavam em ver a água sair da rocha. Para eles não tinha maravilha nenhuma. Eles pegavam a água como se estivesse pegando fio na torneira, igual nós pegamos. Para eles não tinha mistério nenhum. O povo estava tão cego, tão fitado na terra, tão ligado na carne, tão preocupado com o próprio vento, que eles não observavam os cuidados de Deus com eles. Eles não observavam que de dia tinha uma nuvem que cobria eles do sol. Eles não perceberam que à noite tinha uma coluna de fogo que os aquecia no deserto. Porque nunca fui, mas segundo estudiosos, o deserto durante o dia é superaquecido e durante a noite é extremamente frio. Então de dia Deus colocou uma nuvem para poder cobri-los do sol, a fim que o sol não ferisse as suas peles. E à noite uma coluna de fogo para aquecê-los e guiá-los no deserto. Fez água minar da rocha, alimento não faltava para eles, não tinha grandes iguarias, mas fome eles não passavam. Mas qualquer coisinha que saía ao ponto de vista deles do normal, eles murmuravam. E a Bíblia fala que mesmo Deus dando para eles maná, o maná serve apenas para encher o ventre, não a alma. A Bíblia fala que praticamente quase que todos eles pereceram no deserto. Apenas Caleb e Josué chegou à terra prometida. Você vê de milhares, apenas 2. O povo morreu tudo de barriga cheia. Estavam todos fartos. Comiam até sair pelas ventas, saía pelos ouvidos, pelos olhos, nariz, tudo quanto é canto. Morriam de tanto se fartar. Era comida que eles queriam. E eles não entenderam o mistério de Deus. Eles não entenderam que Deus enviou Moisés lá. Não era para dar luxo para eles, mas era para trazer salvação, libertação de alma. Eles não entenderam. Então Moisés morreu. Deu seguimento Josué morreu. A Bíblia fala até que chegou em Jesus. Deus sempre levantando homens para guiar o teu povo. Até que chegou um dia que Deus se fez carne, submetendo a sua própria palavra, veio na terra como filho, em corpo de homem, para ele mesmo guiar o povo. Então Jesus vem anunciando: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E um dos discípulos fala: mostra-nos o Pai. Jesus fala: tu não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E aquele que vê a mim vê o Pai, e aquele que vê o Pai vê a mim. Glória a Deus. E aí os discípulos estavam interessados no reino, mas tinha uma multidão que vinha
a ter Jesus interessado nas coisas terrenas. O povo estava com o mesmo comportamento retrógrado do povo de Israel no Egito, enquanto atravessava o deserto. Eles não observavam os sinais que Jesus operava. Em Cafarnaum, Jesus operou grandes sinais, curou leprosos, paralíticos, ressuscitou mortos. A Bíblia chega a falar que o Senhor Jesus lança em rosto 3 cidades pertinentes. Entre elas estava Cafarnaum. E ele fala: ai de ti, Cafarnaum, que tem erguido até os céus. Mas em verdade eu vos digo que até as extremidades da terra, até o inferno te abatereis. Porque tu tem visto obras, tem visto sinais, tem visto maravilhas, e mesmo assim não se converteram a mim. Então o povo também não tinha muita coisa diferente. Eles estavam mais ligados nas coisas da terra. Uma certa feita eles viram Jesus, viram os barquinhos e decidiram então encontrar Jesus. E a Bíblia fala então que eles encontraram com ele lá em Cafarnaum, porque eles souberam que Jesus estava em Cafarnaum. Atravessaram o mar e foram a Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, gritaram: mestre, Rabi, Jesus, olha nós aqui. Aí Jesus olhou para eles, sondando o pensamento deles, e falou: vocês vieram a mim porque vocês sentiram fome, né? Porque quando vocês tiveram fome, eu multipliquei os pães e dei graça, e todos comeram. E agora vocês, tendo fome novamente, veio até a mim para se fartar, encher o estômago. Mas eu vos digo em verdade que não perca o teu tempo vindo a mim. Em outras palavras, não venha a mim por causa do pão que perece. Sabe por quê? Os seus pais comeram maná e morreram, ou seja, não tiveram salvação por causa do maná, porque eles idolatravam Moisés a ponto de dizer: mas Moisés deu maná aos nossos pais, Deus abriu o céu e deu pão do céu para os nossos pais, e eles se fartaram no deserto. Então Jesus falou: Deus não deu o pão do céu, Deus enviou o maná. Em outras palavras, Deus enviou alimento para o estômago. Mas eu sou o pão vivo que o Pai enviou do céu, e esse pão é para alimentar a alma. E todo aquele que de mim comer jamais terá fome, jamais perecerá. Mas o povo não achava graça nisso. A maioria não achava, porque o interesse deles era terreno. Que adianta eu ter salvação e não ter um bom casamento? Que adianta eu ter salvação e não ter saúde? Que adianta eu ter salvação e não ter um bom emprego? O que adianta eu ter salvação e não ter filhos? O que adianta eu ter salvação e não ter casa, carro, mesa farta? E Jesus sempre mostrando para eles: não andeis ansiosos quanto a vossas vidas, dizendo: Senhor, o que havemos nós de comer? Sempre pensando em comer. O que havemos nós de beber? O que havemos nós de vestir? Aí Jesus fala com eles: tudo isso os gentios preocupam. Mas em verdade eu vos digo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Mas mesmo assim o povo não entendia. Ah, Senhor, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? E a Bíblia fala que Jesus fala com eles: vocês não veem as aves do campo, que não semeiam, não fiam, não trabalham, não ajuntam em celeiro, e mesmo assim o Pai Celestial os alimenta? Será que não tem vocês muito mais valor do que um pardal, do que um pássaro? E o povo sempre se põe abaixo. O problema do povo ali é porque eles só tinham olhos carnais, eles só acreditavam no material, no que era tocável.
E é por isso que o povo era enganado pelos fariseus. Porque o que Jesus fazia em oculto, os fariseus faziam às claras. Então a Bíblia mostra que os fariseus gostavam de mostrar suas esmolas, a fim de serem vistos como bonzinhos. Os fariseus se preocupavam em se trajar com vestes longas e apontar o erro do próximo, a fim de não serem vistos. Porque em oculto eles adulteravam, prostituíam, matavam, roubavam, davam falso testemunho, cobiçavam a mulher do próximo. Mas quando eles iam alguém fazendo o mesmo que eles faziam em oculto, fazendo as claras, eles pediam a condenação. Porque os fariseus eram envolvidos na política, eles estavam no sinédrio, eles eram um grupo religioso e político. Já viu como a maioria das igrejas estão envolvidas na política? A maçonaria, o cristianismo, entre aspas, que nem é cristianismo, né? Que o cristianismo, o cristão é imitador de Cristo. Por isso que a maioria fala, eu sou cristão evangélico. Eu sou evangélico. Mas cristão é aquele que imita a Cristo. E para imitar a Cristo você tem que perdoar quem te ofende. Você tem que amar quem te odeia. Para imitar a Cristo você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Negar suas vontades. Mas é mais difícil, então é melhor ser evangélico, porque evangélico é falar de Jesus, você está evangelizando. Agora cristão significa imitador de Cristo. Então, a Bíblia fala que a multidão estava ali. E aí o Senhor Jesus falou, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que comer jamais terá fome, jamais terá sede. E o povo não estava interessado. Eles queriam se fartar. Mas tinha alguns poucos que interessaram naquela mensagem, os discípulos. Sempre quando o Senhor Jesus dava uma parábola, os discípulos tinham interesse em saber mais ainda. Ele falava a parábola para facilitar a pregação e fazer com que os ouvintes entendessem. Pregação tem que levar o entendimento do povo. Não adianta eu subir aqui no altar, pular, gritar, falar correndo, e o povo voltar com a mente perturbada para casa sem entender o que é o Evangelho de Cristo. Recebe uma meia dúzia de revelação, mas a palavra não ouve. O marido às vezes eu não gosto de deixar a esposa vir na igreja. Aí vem e fala, então o que o pastor pregou lá? Não sei. Falou sobre o que é a mensagem? Não sei. Aí você quer que eu acredite que você está indo na igreja, né? Então a pregação tem que levar o entendimento do ouvinte. Então Jesus tinha essa preocupação. O Senhor Jesus sempre assimilava as coisas do céu, as da terra, para que levasse o povo a entender. Mas mesmo assim o povo muitas das vezes não entendia. Mas aqueles que tinham interesse, que eram os discípulos, quando estavam em oculto, falavam, mestre, explica-nos a parábola das bordas, explica-nos a parábola da vinha, explica-nos a parábola, etc. Explica-nos a parábola, etc, etc. Eles sempre tinham interesse. Eles queriam saber do reino, mas a multidão queria saber da terra. Aí a Bíblia fala então que o povo começou a murmurar, quando o Senhor Jesus começou a exaltar o mundo espiritual, quando o Senhor Jesus começou a dar mais ênfase, a levar a mente do povo, a imaginação do povo a imaginar na vida pós-morte, após o abandono dessa matéria de carne. Isso não interessava os fariseus, isso não interessava a multidão, porque a multidão nem cria na vida pós-morte, nem criam na condenação da alma. É por isso que o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, em Coríntios capítulo 15, versículo 19, que mais miserável é o homem que espera de Deus somente nessa vida. É aquela pessoa que olha para si e fala, não, mas que miséria que eu vivo. Eu não tenho um bom casamento, eu não tenho bom filho, minha vida é uma derrota, Deus não é comigo. Ela nem percebe que ela tem o melhor, a humildade. E quem tem humildade ouve a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus, glória a Deus. E quem ouve a voz de Deus, recebe sabedoria, recebe temor.
E a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, é diferente. É por isso que a gente vai ouvir notícias de fulano que suicidou, Bercano que se matou. E quando você vai na garagem, tem 2 carros zero, que talvez você está fazendo campanha para ter, alguém se matou tendo isso lá, não trouxe alegria. Talvez você faça campanha para comprar sua casa própria, e alguém se matou, deixou 3 casas. Talvez você faça campanha para ter um casamento, o homem se mata e deixa a esposa aí, a mulher se mata e deixa o esposo aí. Mas você não faz campanha para herdar o reino dos céus. Às vezes você não faz campanha para receber o Espírito Santo. Às vezes você não faz campanha para Deus aquebrantar o seu coração e abrir o perdão para aquela pessoa que tanto te fez mal. Talvez você não faz campanha para perdoar o teu marido que te traiu, a esposa que traiu, mas faz para comprar carro, casa, ganhar dinheiro, emprego, como se isso fosse encher a tua alma. Como se isso fosse sinônimo de felicidade. E não entendendo o homem que o Senhor Jesus fala, que é a paz que eu vos dou, o mundo não conhece. Por que não conhece? É só quem tem o Espírito Santo que tem a paz que Jesus dá. E nós não conseguimos ter o Espírito Santo se drogando. Nós não conseguimos ter o Espírito Santo enriquecendo. Nós não conseguimos ter o Espírito Santo adulterando, prostituindo, mentindo, guardando mágoa. Nós não conseguimos ter o Espírito Santo com exaltidão, com soberba, com divisão entre os irmãos, com contenda, com disse que me disse. Não. Você pode ter um bom casamento sem ter o Espírito Santo. Deus não te limita a ter fartura sem ter o Espírito Santo. Deus não te limita a ter carro, casa, dinheiro sem o Espírito Santo. Não. Olha no bairro que você mora. Você é cristão, mas vê a melhor casa do bairro, vai ver se a pessoa é cristão, de bom testemunho, que veste como crente, não tem TV em casa, se tem no quarto do filho ele não assiste, não vê novela, não vê filmes escandalosos, respeita a esposa, respeita o marido, vai ver se tem. Mas antes de ver a dele, vê a sua como que está. Examina o homem a ti mesmo. Por quê, irmãos? Muitas das vezes as pessoas invertem. Naquele tempo o povo já invertiam. O Senhor Jesus estava querendo mostrar para eles: eu não deixei o meu trono de glória, eu não desci do céu para vir nessa terra imunda, podre, ser humilhado como homem, tendo um corpo perfeito no céu, vim aqui com um corpo igual ao nosso, para poder te dar carro, te dar casa, dar marido, dar saúde. Não, eu vim foi para te salvar do pecado, eu vim foi para te livrar da condenação. Você tem que entender que todos nós já estamos condenados segundo a Bíblia. A Bíblia fala que Deus encerrou todos nós debaixo da maldição. Em outras palavras, quer dizer que Deus, todos nós, entre aspas, nascemos condenados. Assim Deus fez para que haja de misericórdia com todos aqueles que creem nele e salvam. É por isso que a Bíblia fala que não cabe nós julgar o próximo, que talvez você nunca matou, mas já adulterou. E quem mata e que adultera e se não arrepender vai para o mesmo lugar. O que furta e o que mata vai para a adulteradeira, senta na mesa do mesmo juiz. O que não paga pensão e o que vende droga vai para o mesmo presídio, entra na mesma viatura. Trabalhou honesto a vida toda, mas ficou 5 meses sem pagar pensão, a mulher levou na justiça, e às vezes o cidadão dá um tiquinho de azar ainda. Eu conheço uns que já tem uns 3 anos e não deu nada, mesmo na justiça. Mas tem uns que com 2 meses está o oficial batendo na porta. Pega até na roleta do ônibus. Teve um aparentado meu que foi pego trabalhando na roleta do ônibus, só esperou chegar na garagem. O civil já estava lá, foi dentro do ônibus. Quando chegou lá, você está preso. Mas o que eu fiz? Sempre fui honesto, trabalhador, não tem nenhuma ficha criminal, não pagamento de pensão. Foi para o mesmo lugar.
Então é isso que a Bíblia está falando, que nós somos superiores aos outros. Então, o Senhor Jesus sempre trouxe para nós, irmãos, entender a importância da salvação da alma. É por isso que os fariseus tinham ódio de Jesus. É por isso que os fariseus tinham ira. Porque os fariseus já tinham tudo, eram homens ricos. Os fariseus eram pessoas super estudadas. Os fariseus eram um grupo de pessoas intelectas, pessoas que tinham uma profunda leitura, um profundo conhecimento da lei, da Torá. Eram pessoas granfinas. Então você já viu aquele crente porque tem um carro de luxo, ele pensa que ele pode vestir do jeito que quer, pode pintar o cabelo, cortar o cabelo, assistir novela, ver filme pra praia, nadar seminu, porque ele tem dinheiro, tem um cara assim. Ele pensa que o céu já é dele, porque ele tem dinheiro, o dízimo é gordo, ele dá muita cesta básica, aí ele pensa que a salvação dele já está garantida com os bens. Eu posso ter uma vida mais relaxada que esse irmãozinho ali. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram assim. Então ele se achava. Então imagina uma pessoa chega aqui de nariz em pé, para uma Ferrari ali na porta da igreja, roupinha de luxo, senta aqui no banco, aí ele chega aqui, entre aspas, todo se achando, pensando que vai ser o centro das atenções, igual o presidente. Aí ele entra aqui, os irmãos, o sal dele normal igual salda qualquer um, ele senta igual senta qualquer um, e ali de repente, o irmão abre a Bíblia lá em Coríntios, se eu não me engano, 6, onde fala, e não herdará o reino, e ficarão de fora os incrédulos, os abominados, os beberrões, os adúlteros. E ele, peraí, eu bebo, eu adultério, eu prostituo, mas eu tenho dinheiro, e esse homem está falando que eu vou ficar de fora. Olha como é que Deus me honrou, como é que Deus me abençoou. Eu tenho casa, eu tenho carro de luxo, eu tenho conta bancária, como é que eu posso ficar de fora do reino? E o irmão continua pregando, e ficará de fora os avarentos, e ficará de fora os feiticeiros, os fornicadores, os homossexuais, e ficará de fora os mentirosos, e ficará de fora os soberbos, os exaltados. E ele fala, peraí, esse homem é louco, esse pé rapado, que fala que eu vou ficar de fora. É isso que irou os fariseus. Jesus não possuía herdade na terra, não tinha onde reclinar a cabeça, não veio em cima de uma Ferrari, entrou em Israel com a jumentinha, e eles não entenderam que a jumenta é sinônimo de bravura, e Jesus pontadinho nela, mostrando que o bravo fica manso quando ele está no controle, mostrando que o bravo fica dominado quando é ele que segura a rédea. É por isso que Salmos 32 fala: filhos, não sejais vós como a mula e a jumenta, que precisa de cabresto e chicote para obedecer. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando? É o que ele falou com Davi. Porque Davi, após adulterar e mandar matar Urias, Davi era rei de Israel. Imagina um escândalo. Às vezes um pastorzinho, tadinho, cai no pecado, está errado, gera um escândalo. Os próprios irmãos ficam, você viu? Que escândalo. E ele é pastor de regional, e ele é dirigente de igreja. A Bíblia fala, ai de quem vier o escândalo. Aí já fala quando seu irmão pecou, já está no inferno, e não tem direito a arrepender não. Mas Davi era rei sobre Israel. Davi comandava uma nação. Sabe o que é isso? O escândalo de Davi vem até hoje aos nossos ouvidos. Deus trouxe as claras. Mas Davi não foi lançado no inferno. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, filhinhos, é bom que o homem não peque, mas se pecar tem Jesus como advogado. Ele é fiel e justo para nos defender. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós temos que entender que é bom que o homem não peque, mas se ele pecar tem saída. Às vezes a pessoa prega, dá para entender que quem praticou adultério já está no inferno, que quem matou não tem mais solução, que quem mentiu acabou para ele mentiu. Então nós temos que sempre fazer a pessoa entender que todo pecado tem suas consequências. Deus perdoou o adultério de Davi? Perdoou, mas ele teve o seu reino dividido.
3 filhos mortos, a saúde comprometida, a ponto dele falar em Salmos 32, enquanto eu ocultei os meus pecados de Deus, tentou ocultar, que ninguém oculta, né? Mas enquanto eu ocultei os meus pecados e não os confessei ao Senhor, todos os dias o diabo me castigava. Não é isso que ele falou. Todos os dias a pombagira me atentava. Não foi isso que ele falou. Enquanto eu ocultei os meus pecados e não confessei a Deus, todos os dias a inveja me perturbava. Não foi isso. Todos os dias a macumba destruía minha casa, meu casamento. Não foi isso. Ele falou assim: enquanto eu ocultei os meus pecados e não confessei-os a Deus, todos os dias a mão do Senhor me pesava. E o meu corpo, os meus ossos doíam como sequidão de estio. E ele se sentia como se estivesse todo quebrado por dentro. Era o peso do pecado. Aí ele fala assim: mas confessei os meus pecados ao Senhor, e Ele me perdoou. Então, agora, ainda que eu passares pelo fogo, não vai me queimar, e ainda que eu passares pelas águas, não vai me afogar. Amém? Então, a Bíblia mostra bem claro que nós devemos buscar o Senhor não pelo pão que perece, mas pela salvação das nossas almas, porque o pão Ele provê. Para encerrar, em Salmo 127 ele fala: aos meus, enquanto dorme, o Senhor provê o alimento. Enquanto você está dormindo, tem alguém pensando em te indicar uma vaga de emprego. Enquanto você está dormindo, tem alguém querendo comprar aquilo que você está vendendo. Enquanto você está dormindo, Deus põe uma visão de alguém para ir lá te abençoar. Enquanto você está dormindo, Deus tira o sono de alguém para poder te ajudar em algo. Aquela pessoa acorda e fala: eu tenho que ajudar a irmã fulana, eu tenho que ir lá. Amém? Guarde esta palavra nos seus corações. Glórias a Deus. Irmãos,